Muito boa tarde, amigos, Brasil, Rio de Janeiro, todo o povo brasileiro, né, que está passando por um momento realmente de muito ensandecimento, né, um momento de descontrole, né, de sair correndo de um beco sem saída para outro beco sem saída, né, e isso cursando com sinais bastante claros, né, do ponto de vista populacional, de autodestruição, né, que é uma marca dos processos de loucura, né? A loucura acaba se constituindo como um processo de autodestruição, né? Então as pessoas acabam se sabotando, acabam se destruindo, né? Destruindo suas relações, destruindo suas construções de forma inconsciente, né? Na maior parte das vezes. E isso está acontecendo de forma muito, muito importante no nosso país hoje, né? Isso acontece na história das civilizações, isso acontece na história das tribos, isso acontece na história das famílias, né? Isso acontece de forma cíclica, né? Isso acaba acontecendo de forma cíclica, de forma trágica, né? Pela força da tragédia, né? A tragédia tem um impulso inconsciente, a tragédia tem uma fascinação inconsciente, atrai as pessoas, né? Essa coisa fica no plano do inconsciente, né? Atua como uma sombra, né? Atua como um arquétipo, né? Como dizia o Jung, como uma forma conservada, que é uma coisa que acontece em todas as gerações, em todas as famílias. Eu acho que isso está acontecendo no Brasil, né? Está agora rolando, está acontecendo no mundo, né? O mundo está passando claramente por esse momento de polarização, né? Entre o positivo e o negativo e o positivo, o feminino e o masculino hoje. Salve, Deb, Lisa, Hélida, né? Então, é um momento de polarização extrema. Essa polarização extrema marca a fragmentação da consciência, né? A gente precisa ter uma consciência que seja fluida, né? E que seja capaz de transitar entre sombra e luz, luz e sombra, que seja capaz de compreender as duas polaridades, o masculino e o feminino, né? E quando a gente perde essa fluidez, isso se torna rígido, se torna fanático, determinista, violento, né? Da verdade única, da verdade absoluta. E isso, então, quebra a cabeça das pessoas. E aí surgem essas dualidades, surgem essas oposições, né, que são construções psíquicas, né, que são construções ideológicas. É tudo expressão do psíquico, né? Então, isso é muito importante que a gente pudesse perceber isso, né? Que nós estamos sendo vítimas da nossa própria construção psíquica, né? Sendo vítimas da nossa própria cultura, né? Sendo vítimas da nossa própria loucura. E nós sabemos como é que resolve isso, né? Nós sempre soubemos, né? É através da anamnese, né? Da anamnese do diálogo, né? Hipócrates dizia: o diálogo restaura a sanidade e a anamnese restaura a memória, né? Restaurar a memória em grego. Então, essas situações de polarização extrema, de fanatismo, de violência, de ódios mútuos, né? Do eu contra tu e o tu contra o eu, elas são situações de absoluta doença mental e simbolizam isso, o mau funcionamento da consciência. A consciência não está funcionando direito. O diálogo da consciência, que é o diálogo, muitas vezes, de nós conosco mesmos e de nós com o mundo, não está se processando. E não está se processando porque as pessoas não se ouvem, né? Isso na clínica, né? A gente está vendo os pacientes no Canadá, no Rio de Janeiro, né? As pessoas perdem a autoescuta, perdem a capacidade de se compreender. E aí começa uma bola de neve, que é a bola de neve de o diabo é sempre o outro, né? O diabo, o problema está sempre no outro. É a projeção da sombra, né? A pessoa está projetando o próprio conteúdo psíquico no mundo e no outro. Todos os divórcios são isso, né? Se o amor é a união dos opostos, né? Se o amor é quando esse positivo e esse negativo se entrelaçam,
O divórcio é quando eles se quebram, se rompem. E se rompe sempre de uma maneira violenta, com ódio, né? Até com crimes envolvidos. Então, isso acaba fazendo a gente refletir sobre a necessidade desse diálogo permanente, de se escutar, de se ouvir, de se perceber, de ser capaz de agir em acordo consigo próprio, de ser fiel a si próprio, né? Porque nesse momento histórico que nós estamos vivendo, é uma completa quebra, né? Uma completa ruptura, né? Essa violência desmedida, essas manipulações desmedidas, né? O Brasil, o nosso povo, né, com a mortalidade infantil em ascensão, né? Com a taxa de homicídios de 62 mil homicídios por ano em ascensão. Tudo isso é em consonância com o mundo, porque também está aumentando nos Estados Unidos, está aumentando as overdoses, está aumentando os suicídios, né? A gente aí no Brasil faz vamos dizer, uma manifestação patológica mais violenta, né? E mais expressiva e mais extrovertida, né? O brasileiro tem essa coisa de partir para cima, né? De resolver na bala, de resolver na faca. Isso é uma psicose de massas. Isso é uma alteração da visão da realidade, de achar que a gente vai resolver alguma coisa. Isso é produto do trauma da escravidão, do trauma da exploração econômica extrema. Isso não vai resolver nada, isso vai piorar. Agora, aqui na América do Norte, né, e na Europa, né, o que você tem é mais depressão, mais suicídio, né, e tem também essa coisa da guerra, porque eles acabam fazendo guerra, né? Ficam deprimidos dentro, né, irritados, ficam negativos e vão para a guerra, né, fora do mundo, né? Então, e o Trump só amplifica tudo isso, esse complexo de inferioridade, né? A gente só é agressivo quando a gente tem um complexo de inferioridade, quando a gente se acha inferior e quando a gente se sente menor, então a gente compensa com o comportamento agressivo, a gente compensa com o exagero, né, na comunicação, no gesto. Então, isso tudo, né, todo exagero esconde uma falta. Então, isso tudo está muito presente no nosso momento. E muito presente numa cultura de massas, né? Numa cultura que trata o homem como gado, né? Que imbeciliza as pessoas, né? Que retém a informação, que esconde, que manipula, né? Então, isso nós já conhecemos isso do nazismo, nós conhecemos isso do realismo socialista do Stalin, nós conhecemos desses momentos de grande genocídio, né? Que eventualmente, guerras, grande genocídio, nós estamos nos encaminhando para uma guerra, isso está bastante claro. Então, a gente tem que fazer uma pausa, né, para refletir. Essa pausa podia ser uma greve geral, né? Podia ser uma greve geral. Toda a classe trabalhadora para e reflete, né? Para refletir, porque se parar e não refletir, continua fazendo os mesmos erros, continua repetindo os mesmos erros, continua tentando solucionar o problema com os mesmos métodos que causaram o problema, que é a insanidade e que é o crescimento desse processo de autodestruição. Então, a gente tem que propor isso, escutar. Né? E a gente escutar também, a gente ser exemplo de escuta, e a gente ser exemplo de sensibilidade, a gente ser exemplo de compreensão. Né? É isso, a gente tem que escutar as pessoas, a gente tem que se escutar, saber o que a gente quer efetivamente. Né? E aí, se o Brasil fosse um paciente, né? Como disse o professor Gambini, de São Paulo, se o Brasil fosse um paciente, o que nós escutaríamos do Brasil, né, nesse momento de sofrimento, de convulsão? Eu estou quebrado, eu estou me sentindo quebrado, eu estou me sentindo fragmentado, eu estou brigando contra mim, né, contra mim próprio, eu estou me sabotando, eu estou matando o futuro do meu país, eu estou matando o passado do meu país, estou maltratando os velhos, estou maltratando as crianças. Então, o que é isso? Isso é crise identitária. Tem uma crise de identidade. As memórias estão falhando. Se a anamnese traz a sanidade, a falta de memórias traz a doença. Né? Então, nós temos que imediatamente recorrer às memórias da nossa família e às memórias do nosso país e à memória do nosso povo. Porque nós temos memória. Nós sabemos quem nós somos. No fundo, nós sabemos. Todo esse mal-estar
é justamente por isso, porque nós sabemos que nós somos brasileiros, nós somos a fusão de todas as raças da Terra, nós somos um povo de mitologia greco, árabe, judaico, cristã, tupinagô, nós somos uma raça mestiça, nós somos a mistura, o novo gênero da humanidade, né? Que se mostrou viável, que se mostrou possível, que se mostrou potente, que produziu Darcy Ribeiro, que produziu Anísio da Silveira, que produziu Paulo Freire, que produziu Elijah Clark, que produziu o Elliot Sica, né, que produziu o que há de mais importante em termos de arte, de ciência, de antropologia, que produziu a Gisele Omindarewá Cosar, que produziu o Pai Agenor de Miranda, que produziu grandes lideranças, Dom Helder Câmara, né? Então, isso tudo tem que fazer a gente refletir que nós temos uma identidade, que nós temos uma memória, que nós temos um caminho, e não podemos trair a nossa memória. Não podemos ir contra a nossa própria identidade, porque se a gente for, fragmenta mais, desune mais, né? As pessoas ficam pior, né? Deprimem, ficam ansiosas, ficam agressivas, ficam violentas, e essa psicose de massas, né? Que vai dominando a nossa população, vai encontrando expressão na violência, na ditadura, na intervenção militar, né? Na insegurança, no medo. Né? Quer dizer, o Hipócrates dizia: a melhor defesa para uma cidade não são as suas armas, nem os seus exércitos, são os conselhos dos cidadãos sábios. Né? Então nós temos que encontrar os nossos cidadãos sábios, nós temos que ouvir os nossos cidadãos sábios, nós temos que nos organizar em grupos autogestionados de saúde mental, como nós temos feito nos últimos 9 anos, como todo o grupo do movimento de saúde mental comunitária, né, em Fortaleza, no Ceará, faz, como todo o movimento de educação popular em saúde faz, como todo o movimento Escambo Livre de Rua faz, que são os círculos de cultura. Né? Paulo Freire. O Paulo Freire casa com a Anísio da Silveira, porque eles sabem que a criatividade é o caminho do desenvolvimento humano. Então, nós temos que fazer círculos de cultura, de criatividade, de ação cultural, e, a partir disso, autogerir a saúde mental de nossa família, de nossa comunidade. Porque, se não fizermos isso, ninguém fará. Né? Porque vende-se a doença para cobrar o remédio, e vai piorando, e vai piorando. Então, é muito importante que a gente esteja se ouvindo, né? E esteja ouvindo usando essa ferramenta de Facebook para dialogar, né? Que significa se ouvir, se compreender, se comunicar e coordenar as ações, né? A gente ser capaz de coordenar as nossas ações de forma mais eficiente, de forma menos autodestrutiva, de forma menos violenta. E é importante justamente perceber que essa consciência coletiva, essa identidade coletiva do brasileiro, né, que está sob ataque, que está sendo destruída, que está sendo destroçada, é o nosso campo de trabalho, é onde nós vamos fazer tudo que fortalecer a identidade brasileira, nós vamos fazer. Tudo que enfraquecer a identidade brasileira, nós não vamos fazer. Né? Então, nós temos que buscar ancestralidades, buscar as memórias, as resistências, as histórias de resistência, as histórias de luta, né? As memórias bem-sucedidas das nossas comunidades, dos nossos ancestrais, das nossas famílias, e, a partir daí, realizar ações culturais. Né, estar em ação cultural com a comunidade, com o grupo. Nós fizemos isso no Rio de Janeiro durante 9 anos e funcionou. Nós fizemos mais de 60 celebrações de saúde, que era justamente isso, envolver as pessoas mais velhas da comunidade, conversar com os mais velhos, trazer as mulheres como atrizes, cantoras, né, que cantavam as músicas das comunidades. Né, do grupo. Nós fizemos um trabalho na Cruzada São Sebastião, em 2011, 2012, né, até nós entramos no Hotel da Loucura com isso, onde nós restauramos as músicas dos blocos de carnaval que tinham na Praia do Pinto, que era a grande favela ali do Leblon, que foi queimada em 1969, né, e que Dom Helder Câmara, um grande revolucionário, profeta, anteviu esse problema e fundou um conjunto, né, um condomínio habitacional ali no Leblon, atrás do shopping Leblon. Né? Então, nós podemos ver isso, o efeito, né, da ancestralidade, das matriarcas, o prazer das pessoas em saudar a sua própria história, o prazer das pessoas em celebrá-lo. Então, por que os teatros não fazem isso? Por que
os grupos culturais não fazem isso? Porque estão colonizados ideologicamente. Os artistas não sacaram que tem essa questão da anamnese, né? E os médicos esqueceram que tem essa questão da anamnese, que é juntar a memória. Tudo tem que ser em torno de juntar as memórias. Vamos juntar as memórias. O processo de cura é o processo de juntar as memórias. Então, fazer isso em nível comunitário, fazer isso com os teatros, fazer isso com as poesias, com as músicas, com as danças, com as letras, é importantíssimo. A gente tem que fazer isso. Todos os momentos que o nosso país e todas as civilizações tiveram vigor, tiveram capacidade de transformação, de resistir à mudança, de se adaptar à mudança, de transformar, foram nesses momentos onde a memória floresceu, onde teve uma volta às tradições do passado, né? Por exemplo, no nosso caso, a gente volta à memória da doutora Anísia da Silveira, que foi talvez uma das maiores médicas da história do país, que realizou um trabalho de promoção de saúde mental, trabalhando com cultura, né, com o desenvolvimento cultural para estruturar pessoas com doença mental gravíssima, doença mental grave, gravíssima, abandonadas dentro de hospício, no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Então, tudo isso mostra que é possível, que dá para fazer, que a gente não precisa perder tempo com a doença. Nós não perderemos tempo com a doença, nós perderemos tempo com a cura e com a saúde. Agora, cultivar a doença, como faz a sociedade, como faz a mídia de massas, como fazem as celebridades, né, o tempo inteiro essas celebridades se exibindo com doenças mentais, um cheira cocaína, o outro é deprimida, o outro não sei o quê, ninguém resolve nada, todo mundo medicando, né, prescrevendo drogas e ninguém se ouve, né? É isso que está faltando, é escuta. Se a gente for capaz de se escutar, a gente vai entender o que está acontecendo, né? Compreender o que está acontecendo, ver de onde, né? Qual é a origem da nossa loucura. Nós nem sempre fomos loucos, né? É aí que nós temos que voltar. Nós temos que voltar no momento onde a cultura foi rompida, onde os rituais foram rompidos, onde o ser humano se perdeu de si próprio, não é? Então nós temos grandes eventos na história do nosso continente, temos grandes eventos na história do nosso país, né? Cultura, né? Não tem jeito. Então, eu, por exemplo, fui trabalhar no México, né? Que é uma grande sede aí da nossa civilização, agora em novembro, no ano passado, 2017, e a primeira coisa que foi estranha na construção e no desenvolvimento foi quando a gente começou a anamnese coletiva do grupo. Nós trabalhamos com um grupo de 30 pessoas em Cuernavaca, na casa do Davi Alfaro Siqueiros. Mas o primeiro fato que nós apuramos, assim, que tinha algo de suspeito, que eu senti, né? Aí é como médico, como psiquiatra mesmo, que essa a essência da medicina, a essência da psiquiatria, é isso, é você entrar na cabeça das pessoas e ajudar elas a reestruturar suas memórias. E foi quando eu perguntei pro grupo como é que tinha sido a invasão, né? Como é que tinha sido a chegada dos espanhóis e tal. E aí foi uma coisa engraçada, porque tinham várias versões dentro do grupo. Os próprios mexicanos falaram, não, porque jogaram uma pedra no Montezuma, o primeiro imperador a cair na mão do Cortés, o grande imperador, né, de Tenochtitlan, que era a cidade do México, né, em 1519, mas aí jogaram pedra, aí foi o povo que matou, aí ninguém sabe se foram, não, parece que foram envenenados, não sei o quê. Aí eu falei, vamos pesquisar, vamos atrás disso, vamos pesquisar. Eu próprio fui pesquisar, fui fazer rituais, fui fazer o tematical, né, que é o ritual da tenda de sauna. Fiz com a refa Marta Soles, né, em Cuernavaca, em Morelos, e a refa Marta, uma xamã mexicana, me falou, meu amigo, não leia os livros nesse assunto. Pergunte às avós. Pergunte às abuelas. As avós sabem a resposta. As avós sabem o que aconteceu. E o que aconteceu é que os espanhóis eram psicópatas, né? Eram inquisidores, eram assassinos de judeus, assassinos de mouros, e chegaram, se fizeram amizade, aconteceu alguma coisa no encontro de Montezuma com Cortés, que Montezuma aceitou Cortés como um irmão, aceitou Cortés como um sacerdote de Quetzalcóatl, que é o deus da luz branca, a serpente emplumada,
né, do Império Azteca, e ele convive na corte, ele é aceito, e todos os invasores, né, são aceitos, e aí acontece a transferência de poder simbólico, que nem a Dilma transferiu o poder simbólico para o Temer, né, a síndrome da traição, a síndrome do golpe de Estado, e aí essa situação vai se configurar com o assassinato de Montezuma por parte dos espanhóis, e até hoje nós estamos com a cabeça cortada na Latinoamérica e na América do Sul. Porque é certo que o Império Azteca era o centro do sistema psíquico, espiritual da nação indígena ameríndia. Então isso é um trauma transgeracional fundamental, e nós estamos pagando esse trauma de traição até agora, sem compreender isso, sem olhar a própria história, sem entender os próprios ancestrais. Esse trauma da traição é um trauma mais antigo, vem da Europa, vem da Inquisição e vem justamente do patriarcado sumério, né? Que aí é o grande livro da minha tese, O Alfabeto contra a Deusa. Entende? Leiam esse livro. Quem não puder ler em inglês, pede um amigo para traduzir, bota no Google Translator, porque está fácil de traduzir hoje em dia. E essa Pois é, a gente está sofrendo isso, o ataque cultural, entende? Mas o ataque cultural precede a ditadura, a infiltração é profunda, né? Porque a fratura da nossa identidade é profunda. Nós somos sobreviventes da Inquisição, somos sobreviventes da escravidão, somos sobreviventes de uma colonização absolutamente violenta, né? Que destruiu identidades de nações inteiras. E por que a gente conseguiria resolver isso facilmente, né? Não vamos resolver isso facilmente. Vamos ter que resolver isso coletivo a coletivo, autogestão a autogestão, Universidade Popular de Arte e Ciência, ano 8, o infinito. E é a questão da linguagem, o alfabeto contra a deusa, o conflito entre palavra e imagem. Quando começou a escrever, meus amigos, fudeu, entende? Começou a escrever as verdades, começou a escrever as coisas absolutas, as leis sagradas, a misoginia, o controle da natureza, o controle do outro, ferrou. Não tem mais volta. Começa-se a cultura do fanatismo, isso começou na Suméria, como o professor Schlein mostra, Leonard Schlein, ele é um gênio, né? Um gênio, professor de gastroenterologia na Califórnia, já falecido, mas ele teve esse insight de que a linguagem escrita tem uma origem desse fanatismo, tem uma origem da origem, né? Começa na Suméria, com a escrita cuneiforme, com o código de Hammurabi, que diz que tem que dominar, que tem que prender, que tem que, né, matar o infiel, que tem que matar o ímpio, que tem que matar aquele que não é fiel ao deus Marduk, que é o primeiro deus monoteísta, né? O Marduk. E aí nós estamos com o Trump Marduk, com o Temer Marduk, com o outro Marduk, tudo Marduk, querendo dominar, querendo estrangular, querendo dominar a natureza. Então isso é um tema muito, muito legal e muito importante. E está na minha tese de doutorado, e a gente está... Meus amigos, é isso. Quem quiser falar, eu vou concluindo. Mas eu acho que o tema, né, fundamental é esse. É isso, é a gente recuperar as nossas raízes, as nossas memórias, a saúde mental vem daí, né? Nise da Silveira e Jung, é isso, é a memória dos símbolos, é a memória dos delírios, é a memória dos sintomas, né? Então vamos entender isso historicamente, como se isso se origina, né? Então vamos atrás disso, vamos atrás das histórias, e não adianta se desesperar, adianta se organizar, adianta ir atrás da própria história, atrás do próprio desenvolvimento e do desenvolvimento do nosso povo. E esse momento convida todos nós a fazer isso, né? Mais do que outro momento qualquer que nós vivemos até agora, no curto espaço de tempo da nossa geração. Nenhum momento foi tão decadente quanto, né, a gente vive, né, na história, e nenhum momento mostra o caminho que nós temos que seguir, que é o caminho da memória. O caminho do ser humano, né? O caminho da nossa ancestralidade, da nossa história. Então, eu acho que isso tudo faz a gente pensar, e eu agradeço a vocês aí a audiência, e já são 25 minutos falando, então vamos concluir aqui a nossa história. Tem algumas publicações que nós fizemos, saiu, né, um comentário meu na Carta Maior, Brasil de Fato, Saúde Popular, né, a mídia de esquerda está se tornando mais sensível, né, ao tema da saúde mental, e isso é bom sinal.
E nós já discutimos isso nas mídias, né, brasileiras, até nas mídias estrangeiras. Isso é um tema que precisa ser mais debatido, né? E o tema que eu publiquei também recente, essa semana aí, no Academia, o tema da doença mental coletiva, que é a pauta do dia, entende? Tem uma psicose de massas. Quer dizer, a nossa consciência coletiva e a nossa identidade coletiva está tão vulnerável, tão fragmentada, que isso torna a nossa identidade vulnerável e fragmentada, de todos nós, porque nós nos nutrimos dessa identidade coletiva. A gente se nutre da nossa memória coletiva. E se a memória coletiva é totalmente infiltrada por tragédia, sacanagem, manipulação, né, psicopatia solta, psicopatia diagnosticada, então isso tudo vai dando uma obscuridade, como se fosse um sinal, vai ficando cada vez mais fraco. E esse sinal está bem fraco agora, nesse momento. Dada a futilidade da cultura, dada a futilidade da mídia, dada a mediocridade, né, da mídia, dada a manipulação, a obscuridade, isso tudo torna as pessoas, né, infelizes. Muda a nossa visão de nós próprios, a nossa visão de mundo, a nossa visão de futuro. Perde a visão de futuro, deprime. Não tem como. Se você não vê para onde você está indo com esperança, com otimismo, você, com potência, né, com capacidade verdadeira, você deprime. E aí é isso que nós temos que lutar, por nossa cosmovisão. A gente tem que lutar pela nossa visão de mundo. A gente tem que reconstruir direito com o Leonard Shlain, com o Cal Querene, que é maravilhoso, com o Piaget, né? Com o Perry, né? Que é o colega da Nise da Silveira, que trabalhou na Califórnia, né? O John Perry. Então, tudo isso ajuda a gente a se prevenir, imuniza, né? Imuniza contra a loucura. E também nós já demonstramos a importância da arte, a importância do teatro, a importância do cinema, da música, da dança, das imagens, nessa prevenção, né? Nessa higiene psíquica. Então, da mesma maneira que você não come comida estragada, você não pode ver um filme estragado, não pode ver uma peça estragada, não pode fazer um trabalho estragado. Você tem que ter uma higiene dos seus afetos, uma higiene da sua imagem, né? Das imagens que você produz e das imagens que você consome. Certamente o consumismo cultural e a alienação cultural estão na base dessa doença que nós estamos enfrentando. A alienação cultural é um fator de risco muito importante em saúde mental. Então, é muito importante que a gente use essas ferramentas tecnológicas para desalienar a gente, né? Então, como a gente desaliena? Expressando, publicando, compartilhando, compreendendo, dialogando verdadeiramente, escutando verdadeiramente, sendo capaz de falar, opa, o que eu estou ouvindo aqui? Eu estou compreendendo? Que palavra é essa? Se eu não compreendi, pergunta. A curiosidade é sagrada, a dúvida é sagrada, é a dúvida que faz avançar o conhecimento. Não é o dogma, né? Menos dogma e mais dúvida. Então, isso mais, né, como disse o grande antropólogo Felipe Magaldi, que fez doutorado lá com a gente no Engenho de Dentro, né, no Hotel da Loucura, com a coisa da Nise, ele fala menos monumento e mais documento. Vamos usar as experiências para reproduzir, para fazer ciência, para melhorar a situação da saúde da comunidade. E menos para ficar endeusando, para fazer celebridade, para fazer coisa, né? Então, a gente tem feito isso e funciona. Então, é importante que a gente comunique e é importante que a gente fale. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem aqui no Hotel da Loucura Online, porque eu entendo que o bicho está pegando. E em agosto estaremos no Brasil, né, abrindo a nossa clínica teatro, nossa teatro clínica, muito clínica teatro, Penélope Platão. Pois é isso, não tem segredos. Esse livro aqui é o Jung, né, é o Aspectos do Drama Contemporâneo, que é um livro onde ele faz a análise do nazismo. Esse talvez seja o livro mais importante do Jung para compreender o momento que nós estamos vivendo. Aspectos do Drama Contemporâneo. Esse é maravilhoso. A clínica teatro será no Meier, no meio da cidade, no Meier, no entroncamento de todas as energias do Rio de Janeiro, onde nós já trabalhamos há 9 anos, né? Onde é o Engenho de Dentro, onde é o Hospital Psiquiátrico, e nós estaremos lá na Teatro Clínica Terezinha Moraes, fazendo a festa, né? Porque em terra de loucura, psiquiatra de verdade faz a festa. E nós sempre fizemos muitas festas no Rio de Janeiro. O outro livro essencial que eu considero é o Perry, viu? É o John Perry. Esse aqui é amigo da Nise, aluno do Jung, amigo do Jung, e ele aqui fala dos dramas rituais de renovação. Esse aqui é outro
título essencial para compreender esse momento. E esse aqui eu acho que é o mais importante de todos. É esse aqui, o Penélope Platão, é o Leonard Shlain. Esse aqui está em inglês. E tem também, eu vou divulgar tudo, a gente divulga tudo, né? Se a gente não divulgar tudo, a gente não sobrevive, né? O nosso trabalho. Então a gente divulga tudo e estaremos lá no Meia fazendo a festa do teatro e a festa da saúde mental através da cultura, conforme disse Início da Silveira, que eu acho que é isso. E o vídeo vai ficar disponível aqui, vocês podem ver. E tem muitos vídeos no Hotel da Loucura, vejam os vídeos, os clipes, né? Tem muita experiência que a gente produziu aí nos últimos 9 anos que tem que dar certo. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado aí pela audiência. E vamos em frente, Brasil. Levanta a cabeça, Brasil. Olha a sua história, Brasil. Olha a sua memória, Brasil. Veja quem você é. Veja que você tem recursos, que você tem capacidade, que você tem possibilidade de mudar essa história. Já mudou antes. E é memória e ancestralidade, compreensão e consciência, né? Uma ação, diz o Spinoza, agimos à medida que compreendemos. Então, primeiro vamos compreender. Sem compreender, vai continuar a loucura, entende? A loucura, ela só cede à compreensão. Somente a compreensão doma a loucura. E essa compreensão se constrói, a gente já conseguiu fazer tanto, né? Dentro de hospício, que é a comunidade mais adoecida, conseguimos fazer no Canadá, conseguimos fazer no México, né? Então, por que não vamos fazer, né? Em Realengo? Por que não vamos fazer em Nova Iguaçu? Por que nós não vamos fazer em Andrade do Araújo? Por que não vamos fazer, né, em Sousa, na Paraíba? Vamos fazer em todos os lugares, é possível. E a nossa vida é a prova disso. Muito bom. Muito obrigado, meus amigos. Em frente.